Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 7/4/2025. Ofício número 171 de 2025 do Hospital São Vicente de Paula, em resposta ao requerimento número 121 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício 003/2025 da Companhia Catarinense de Água e Saneamento Casan, em resposta ao requerimento número 146 de 2025, de autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 78 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao ofício número 49 de 2025 das Comissões Técnicas da Casa. Convite para audiência pública da ALESC, destinada a discutir o PL 0010/2023, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores de fumo em Santa Catarina, dia 11 de abril, na sede da SENCA, em Canoinhas. Ofício número 50/2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 120/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 71/2025, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 111/2025, de autoria da vereador André Flenick. Ofício número 83 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 031 de 2025, que altera a lei ordinária número 7080 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 004 de 2025, que altera a lei complementar número 93 de 11 de janeiro de 2025, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 005 de 2025, que altera a lei complementar número 92 de 11 de janeiro de 2025, e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 032 de 2025, que denomina via pública de Adolfo Fuch, de autoria do vereador Marcos Rome. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 024 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Primeira votação. Projeto de lei ordinária número 025 de 2025, que autoriza a cessão gratuita de uso de bem público imóvel e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 029 de 2025, autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação de Moradores do bairro Salto da Água Verde e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 030 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e dá outras providências. Ordem do dia de 7/4/2025. Indicações. Indicação número 127 de 2025, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar o desentupimento dos bueiros nas proximidades da esquina entre a rua Otávio Tabalipa e Férez Couto. Indicação número 128 de 2025, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a manutenção dos buracos localizados na esquina das ruas Irineu Budante com a Caetano Costa. Indicação número 129 de 2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, fazer uso de um sistema do chat da inteligência artificial com os dados abertos da prefeitura, visando facilitar a transparência e o acesso a informações. Indicação número 130 de 2025, de autoria da vereadora Rose Crestani, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o patrulhamento e colocação de material na estrada de Paciência dos Neves, nas proximidades da Fazenda Malão e das propriedades dos senhores Silvestre Prussac, Daniel Jankowski, Dirceu Lins, Alcione Fudal e Hamilton Oliskovski.
Indicações número 131 de 2025, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a construção de um bueiro e a colocação de pedras em pontos críticos, na comunidade de Rio dos Pontes, nas proximidades da residência do senhor Vilmar Mendes Olivar. Indicação número 132, de 2025, da autoria do Edil Jubanski, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutili Roeder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de placas de sinalização de pare na esquina das ruas Frei Menano Campos com Deodoro de Lima, bem como na esquina das ruas Almeida Cardoso com Emílio Schultz. Indicação número 133, de 2025, da autoria do Edil Cezão do Táxi, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e que encaminhe ao setor competente para que seja realizado um estudo nos pontos de táxi da cidade, com o objetivo de identificar as necessidades específicas de cada local e as melhorias necessárias para otimizar o atendimento e a infraestrutura de cada ponto. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus amigos e colegas vereadores. Também boa noite ao público que está assistindo em casa, nas redes sociais, e boa noite também a cada um dos alunos da UGV que estão aqui hoje do Direito. Primeiramente, eu fiz essa indicação, que foi no mês de fevereiro, que foi falado aqui juntamente com os nobres vereadores sobre o assunto dos pontos de táxi. O que acontece nesses pontos de táxi? Muito ponto de táxi está entupido, muito ponto de táxi está quebrado as portas, muito ponto de táxi está sem pia, está sem vaso sanitário, e é de extrema importância que seja feito esse estudo em todos os pontos de táxi de Canoinhas, porque muitos dos taxistas estão me procurando para saber o porquê que não foi feito esse estudo ainda. Então, gostaria muito que esse estudo fosse feito em todos os pontos de táxi, na rodoviária, nas praças de Canoinhas, no centro de Canoinhas, para ver as necessidades do que não foi feito ainda nesses pontos de táxi. Principalmente estão pedindo grade nas portas dos pontos de táxi. Por quê? Por causa dos vândalos, eles quebram a porta e fica lá os pertences dos taxistas. Fica os pertences lá dentro, eles acabam levando. E se tiver essa grade, vai ser um pouco mais difícil o acesso. Então, fica aqui meu pedido mais uma vez para essa casa, mais uma vez para que seja vindo uma resposta para nós, para ver o que deve ser feito nesses pontos de táxi que venha dar mais comodidade para os taxistas de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Mais alguma inscrição? Vereadora Rosi Crestani. Com a palavra. Boa noite, caros colegas, demais alunos aqui da UGV. É importante a presença de vocês, porque é um aprendizado e isso é uma coisa de cidadania e que vem enriquecer, o estudo de vocês, E também aos telespectadores, o meu boa noite. Então, eu venho fazer duas indicações. Uma de Paciência dos Neves, visto ali que o fluxo é muito grande e que as estradas realmente eu pude constatar passando lá e que precisa urgentemente do patrulhamento e do material das pedras. Também a minha segunda indicação seria numa comunidade bem distante aqui da nossa cidade, que é Campo dos Pontes, que é uma localidade assim bem distante e que eles precisam muito desse bueiro com urgência e também da colocação das pedras devido ao transporte escolar e à comunidade para assim poder ter o tráfego nas estradas. Seria isso, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador André Frenick. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores e vereadoras, em especial os alunos do primeiro período da UGV Canoinhas, que a professora Dani, fazendo seu papel, traz eles novamente a esta casa. Sejam bem-vindos aqui. Dando uma breve explicação, também sou professor da UGV, como a vereadora Kátia Liskovski. E essa parte que vocês estão vendo agora, os vereadores falaram, as indicações, elas são sugestões que a Câmara de Vereadores leva até o Executivo de problemas demandas que a população nos traz. Então, como vocês bem sabem, nós como vereadores não somos um órgão executivo. Quem vai executar essas sugestões são as secretarias, são os secretários,
os profissionais que estão vinculados à prefeitura. Porém, a indicação é uma forma de comunicação do que nós recebemos do povo e levamos até a prefeitura. Então, sobre umas indicações que nós já fizemos aqui, teve sucesso. Vocês estão chegando agora da UGV, não pegaram tanto esse período, talvez lembrem um pouco, que a iluminação na frente da UGV era bem precária. Lâmpadas, então, recentemente foi mudado para iluminação a LED a partir de algumas indicações feitas por essa casa. Agora eu vou falar sobre as minhas indicações para o público que nos acompanha pelas redes sociais e também falar a vocês que quiserem ter mais detalhes, porque quando o Jubanski falou, ele fala um resumo dos projetos de lei. Mas se vocês entrarem tanto no YouTube quanto no Facebook da Câmara de Vereadores, vocês vão ter acesso ao link que vai ter todos os projetos que estão aqui sendo debatidos, seja os projetos de lei, as indicações, os requerimentos que foram lidos ali anteriormente, os ofícios na íntegra e também os demais projetos debatidos aqui nessa casa. Então fica ali o convite para vocês acessarem pelo celular, tem as redes ali disponíveis dessa casa, e ali vocês vão ter com mais detalhes aquilo que foi resumido pelo Jubanski. Sobre as minhas indicações, são 2 de manutenção pública, pedido de manutenção de via e também desentupimento de bueiro. Agora uma outra indicação que eu vou dar mais ênfase, nesse final de semana teve nas mídias, especificamente no site J+, uma crítica ao portal da transparência do nosso município. É uma crítica comum dessa casa, nós vereadores já citamos, foram vários casos que nós citamos, a ineficiência do nosso portal de transparência, a dificuldade que é para trabalhar. E uma sugestão que estou trazendo hoje é usar um sistema similar ao ChatGPT. Quem já viu mais profundamente o ChatGPT, nós conseguimos fazer ChatGPTs com dados alimentados por nós. Então, a minha sugestão aqui é alimentar com dados abertos da prefeitura todos os dados que hoje alimentam o portal de transparência, colocar no sistema de ChatGPT e nós podemos conversar com esse ChatGPT para ter informações. É uma forma de acelerar a transparência. E eu quero deixar aqui os meus parabéns aos servidores da casa, em especial o Daniel, que teve a proatividade, que ele está montando, em forma de testes ainda, um ChatGPT específico para os projetos aqui abordados na Câmara de Vereadores. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos, então, ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 24 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 24 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto substitutivo de lei ao projeto de lei número 25 de 2025, que autoriza a cessão gratuita de uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Se me permite só fazer para os estudantes que me perguntaram aqui na rede social, essa questão dos projetos, por que eles não são lidos. Para explicar para os estudantes que nunca frequentaram aqui, antes dessa sessão de hoje, às 18 horas, nós tivemos a reunião das comissões. Nós temos 3 comissões aqui nessa casa. Comissão de Desenvolvimento Municipal, a Comissão de Redação e Justiça e a Comissão de Finanças. E cada comissão ela debate mais profundamente essas leis, sendo aprovada nas comissões é trazido aqui, mas todos esses projetos são lidos com antecedência. Então, para vocês terem acesso, como eu disse ali, pelas redes sociais, mas com mais detalhes, mas esses projetos são debatidos com profundidade nas reuniões das comissões. Era o que continha, senhor presidente. Boa noite, público que nos assiste, Então, a gente, como presidente, como a gente faz essa parte de guia da sessão, não é necessário nós pedirmos a palavra, porém eu também vou contribuir junto nessa discussão. Gostaria realmente de agradecer a presença de vocês aqui para aprender como é que funciona o processo legislativo municipal. A gente sabe que tem 3 instâncias legislativas, o municipal, o estadual e federal. Então, cada um com os seus ritos, cada casa com o seu regimento, com o seu estatuto. Então, cada qual tem regras diferentes. Então, os projetos são
discutido nas comissões, né? E depois a gente faz a votação. Existem alguns termos que eu fiz questão de frisar aqui, justamente pela presença de vocês. Questão do substitutivo. O que é um projeto substitutivo? Quando o executivo ele envia um projeto para nós, nos quais a gente não tem a capacidade aqui dentro da casa de fazer uma emenda, então é solicitado para que o executivo faça a alteração, no caso, da redação desse projeto. Então, ele manda uma espécie de uma correção. Então, o substitutivo nada mais é do que uma correção por parte daquele órgão que cabe corrigir o projeto, que é o executivo. Então, cada um dos órgãos possui a sua competência. Então, alterações que não competem a essa casa fazer, ele envia para o executivo faz a alteração. No caso de ser da competência do legislativo, sim, a gente pode fazer uma emenda modificativa, certo? Então, para vocês explicarem mais ou menos como que funciona o projeto. Então, continua em discussão. Senhor presidente. Vereadora. Bom, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos que acompanham essa sessão. Senhor presidente, eu tenho algumas dúvidas em relação a esse projeto. Eu sei que teve uma reunião, com o responsável pela CISAMURC. Não pude participar dessa reunião, senhor presidente, já justifico, porque foi exatamente na terça passada, quando os familiares, então, do Diego Cordeiro estavam aqui, e eu estava conversando, estava atendendo eles. Mas se o senhor presidente me permitir, primeiramente, explicar aqui, para quem nos acompanha, esse projeto ele é uma seção de uso, do centro multidisciplinar, de um bloco desse centro multidisciplinar. É uma seção de uso para a CISAMURC, por 4 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E nós até havíamos enviado um ofício para a CISAMURC, e eu estou procurando aqui, eu não consegui encontrar a resposta desse ofício, senhor presidente. Nesse ofício nós perguntamos quais serão os usos efetivos do espaço público, discriminando as atividades a serem executadas, a destinação de cada ambiente e sua aderência à finalidade institucional do imóvel. Também perguntamos os serviços públicos ou quais seriam os benefícios concretos à coletividade que vão ser ofertados no âmbito do município como contrapartida pela sessão gratuita. E perguntamos, o prazo previsto ele veio no substitutivo. Mas se o senhor presidente puder ler a resposta da CISAMURC a esse ofício, principalmente essas duas questões, principalmente qual que seria a contrapartida para o município de Canoinhas, porque sabemos que a CISAMURC ela atende mais de um município, ela não é de Canoinhas. Então, a partir do momento que nosso município está autorizando, que é isso que está em votação hoje, que a CISAMURC tenha esse bloco inteiro ali, eu acho que é justo que a população saiba qual que é a contrapartida que o nosso município vai ter para estar cedendo esse espaço, então, para a CISAMURC. O nosso assessor está fazendo a impressão da resposta. Está no sistema também, essa resposta? Não encontrei aqui. Não encontrou no sistema? Eu vi. Talvez eu realmente não tenha conseguido. Eu abri o projeto de lei. No projeto de lei eu não encontrei. Continua em discussão o projeto enquanto é procurado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto antes da votação. Eu vou solicitar, então, por ordem de regimento, que o primeiro secretário faça a leitura. Assunto resposta do ofício número 49, 2025, SL. Senhor presidente, cumprimento cordialmente em atenção ao ofício número 49, 2025, SL. Encaminhamos a seguir as informações solicitadas quanto à finalidade do consórcio CISAMURC. De acordo com o contrato de consórcio público vigente, o CISAMURC tem como
objetivo de desenvolver de forma conjunta entre municípios consorciados ações e serviços de saúde complementares ao SUS. Essas ações estão inseridas no processo de regionalização e visam atender demandas reprimidas e suprir a ausência ou insuficiência de serviços em saúde, conforme as necessidades locais. O consórcio também busca otimizar recursos e promover economia de escala, com foco na melhoria do atendimento à população. 2. Sobre os benefícios. A medida permitida ao CISAMURC contratar novos profissionais conforme a demanda existente, ampliando a oferta de serviços do município, isso tornará o atendimento mais acessível, atrativo para os profissionais e possibilitará a realização de consultas especializadas em Canoinhas, evitando o deslocamento de pacientes para outras cidades. Com isso, haverá redução de filas, mais agilidade no atendimento e melhoria na qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade. 3. Sobre o prazo de duração. O prazo inicialmente previsto é de 4 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais que fizerem necessário. Seria isso, presidente. Senhor presidente, ele está para a primeira votação hoje, correto? Eu li a ata até da reunião que teve, em que algum dos vereadores pediu até uma carta de intenção, né, para a gente saber quais que vão ser os profissionais, então, que vão fazer o atendimento aqui, né? E parece-me que na ata foi falado que não se poderiam fazer essa carta de intenções porque não sabem quais os profissionais vão conseguir encontrar para contratar. Senhor presidente, o que eu gostaria de solicitar, se os demais vereadores concordarem, para que, além dessa reunião que teve, né, podemos votar em primeira votação, porque, para que quem está aqui entenda, em primeira votação não significa que o projeto estará aprovado, precisa passar por segunda votação. Mas, quem sabe, antes da segunda votação, senhor presidente, solicitar que algum representante da CISAMURC venha fazer a utilização da tribuna para explicar para a população de Canoinhas, então, esses benefícios de uma forma mais compreensível, né, para a população de Canoinhas. Acho que isso é essencial. Obrigada. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente. Vereador? Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, ao público que nos acompanha de casa, em especial hoje aos alunos de Direito da UGV que estão aqui presentes. Eu entendo, logicamente, a colocação da vereadora Tati. Ela, infelizmente, terça-feira ela não pôde participar. Ela estava bastante, né, sentimental, né, vereadora, inclusive tudo aquilo que aconteceu aqui nessa casa e também a comoção que tomou Canoinhas. No meu ponto de vista, como discussão, eu votaria hoje, sem problema nenhum, porque ouvi as explicações na reunião junto com o representante, foram todas plausíveis, as dúvidas que eu tinha foram esclarecidas, mas, claro, entendo também o ponto de vista da vereadora. No meu ponto de vista, presidente, não teria problema nenhum na questão da votação, porque as dúvidas que eu tinha ali em relação, né, inclusive sobre o deslocamento aí dos vários caminhoneiros que têm que ir para outras cidades, nós mantendo aqui a CISAMURC, que nós até corremos um risco, de repente, de não ceder um espaço ou de não ir de encontro a algumas questões da CISAMURC e, de repente, perder mais alguma coisa ou para Porto União ou para Mafra, aí, que venha a sair de Canoinhas. Não digo que isso seja uma ameaça ou aquilo que seja realmente em consideração, mas, do meu ponto de vista, uma das grandes dúvidas que eu tinha era essa, e questão também de ser o centro ali, algumas especialidades que venham de encontro, né, aquilo que o centro vai oferecer também e vai estar à disposição das pessoas que vão ser atendidas. Do meu ponto de vista, não teria problema quanto àquilo que eu entendi, né, respeito, né, a questão da vereadora. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Só por questão de ordem, senhor presidente, o vereador citou meu nome. Nominalmente. Não era nem questão de emotiva, vereador, era questão de estar em atendimento da família, mesmo que perdeu o seu ente querido. Me preocupa, realmente concordo com o vereador Jubanski, que a gente tem que ter esse cuidado de realmente não perder, né, a CISAMURC. E, na verdade, não que a gente perderia a CISAMURC em si, porque o município continua ali, né? Mas a preocupação é a questão de quais serão os profissionais que irão atender. Acho que isso que seria essencial explicar para a população, porque hoje a gente não tem isso.
Então, a gente não tem uma garantia, não tem nenhuma carta de intenção dizendo quais que vão ser os profissionais que vão atender, né? Isso que talvez seria importante, a gente ter alguém que entenda perfeitamente dessa situação para explicar para a população. Primeira votação, senhor presidente, até para a gente não acabar atrasando essa situação, com certeza pode ser hoje. Mas a gente sabe que pela Câmara de Vereadores, ali pelo nosso regimento, a gente tem o interstício que precisa ser respeitado, então não sei quando que seria a segunda votação desse projeto. Não será hoje. Então, quem sabe pedir para a Cisamur que até amanhã mesmo, se possível, senhor presidente, só explicar realmente isso para a população e não somente entre quatro paredes, porque pela ata, que é o documento oficial da reunião, eles dizem que não podem dar carta de intenção. Então, porque não sabem quais profissionais que seriam. Então, talvez explicar para a população mesmo seria importante. Senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar a todos que aqui se fazem presente, também pelas redes sociais. Quero dizer, senhor presidente, que esse projeto foi bem debatido na nossa reunião, né, das comissões, entre os 9 vereadores. Felizmente, a vereadora Tati não estava. O representante da Cisamur, que o Batista esteve ali, explicou bem, e eu sou favorável ao projeto e vou votar a favor. E concordo, né, então, que o Batista venha, pode usar a tribuna para tirar algumas dúvidas, mas, vereadora, ficou bem esclarecido por todos nós, vereadores, como consta na ata da comissão. Meu voto é favorável ao projeto. Vereador André. Senhor presidente, também vou dizer que eu sou favorável ao projeto. A Cisamur que já tem, né, uma instalação, mas acho importante até por uma questão, o Batista trazer algumas fotos, inclusive a planta baixa que está aqui em anexo, né, que qualquer um pode ter acesso também ali, explicar essa planta baixa. Eu estive no centro multidisciplinar ali, a estrutura que a Cisamur que está fornecendo ao município, até acho bastante interessante estar ali a parte centro administrativo, que já resolve o problema no local, evita deslocamento, agiliza o processo. Sobre a questão de especialidades, também explicar o porquê ele se propôs aqui não fazer. Então é uma questão de transparência, como foi dito. Eu digo que ele trazendo aqui vai fazer com que o pessoal e as pessoas entendam o projeto e o como ele é benéfico para o nosso município, porque ele já está, de certa forma, em andamento. O que falta realmente é dar passar por essa questão burocrática de aprovar aqui. Como foi dito, hoje nós aprovamos em primeiro e na próxima sessão ele vem, explica ali e transparece para essa população, porque se alguém já foi lá no centro multidisciplinar, né, viu que ainda faltam alguns detalhes, alguns ajustes, mas é um projeto muito bom para a nossa cidade tem a ganhar, e a Cisamur, que é uma peça fundamental, estando lá dentro para o andamento do projeto. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanham. Bem-vindo aos alunos da UGV, professora Dani, né, que bom que vocês estão aqui. Realmente compreendo que o centro tem uma finalidade, né? Essa finalidade é prestar atendimento aos pacientes e suas famílias, né? Famílias atípicas. Creio que o objetivo do consórcio estar lá dentro seria realmente fortalecer esses serviços, mas como muito bem disse o vereador André, é importante que haja transparência, né, no fornecimento dessas informações e que o Batista possa estar aqui para trazer para toda a comunidade, né, se haja dúvidas, que elas sejam esclarecidas. Imagino que também o desafio de novos profissionais é amplo, né, porque a escassez de profissionais na área, ela é numa realidade não só nossa, enquanto município, mas também enquanto consórcio e região. Então, tudo aquilo que vir para somar é importante, mas a gente precisa estar com tudo isso bem desenhado e bem delimitado para que também o consórcio lá dentro realmente faça a diferença, né? Então, seria nesse sentido. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Cezão. Eu também quero fazer minhas palavras, as palavras do vereador André. Eu voto favorável a esse projeto. O porquê? Foi a mesma pergunta que eles fizeram, eu fiz para o Batista, né, da Cisamur, qual que seria a finalidade e quem que teria aqui para apresentar o trabalho profissionais, né, de atendimento. Aí ele falou bem sim que ele ia trazer para nós, para essa casa de lei, para apresentar
todos que iam exercer nessas áreas que já prestam atendimento para Canoinhas. Ele falou que ia trazer para nós, é bem importante que ele venha até a tribuna mesmo explicar isso para nós, e ele falou que teria que também procurar mais funcionário de fora da cidade para trazer, para atender nosso povo de Canoinhas. Então, eu voto favorável a esse projeto e espero muito que a SUSAMURC continue em Canoinhas para não precisar mais paciente estar indo para fora, fazer algum acompanhamento fora de Canoinhas com a SUSAMURC, nós segurando ela aqui, tendo ela aqui. Tenho certeza que vários outros municípios querem a SUSAMURC, né, dentro do município deles, mas eu quero muito que a SUSAMURC fique aqui, então eu voto favorável. Obrigado, senhor presidente, seria isto. Mais alguém que quer discutir? Senhor presidente. Vereador, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, aos alunos de Direito da UGV que hoje nos prestigiam com suas presenças, demais amigos presentes. Semana passada o Batista trouxe algumas informações que eu acho pertinentes e eu creio que ele vai ainda complementá-las na utilização da tribuna, mas a SISAMURC é formada por 10 municípios e desses 10 municípios, 2, nominalmente ele disse que ofertaram um espaço para eles irem. Se mudar, a Mafra foi o primeiro. Nós já perdemos muita coisa para a Mafra. Isso é notório, Canoinhas sabe disso e a gente mesmo, quantas vezes já ouviu, tanto na mídia quanto nas conversas, que a gente está perdendo terreno para a Mafra. Não é uma competição, mas nós temos que defender a nossa casa. Então, em razão disso, eu acho que eu voto favorável, sou a favor que a SISAMURC fique em Canoinhas e que tenha um escritório, tenha possibilidade ali. Para a questão de números, hoje a SISAMURC paga R$ 2.100 de aluguel naquele imóvel, né? Se você pensar em 10 municípios, numa conta simples, né, daria aí 200 ou 300, de acordo com o tamanho do município, para cada um deles para pagamento. 200, 300 reais é menos do que custa de gasolina para levar uma pessoa para Jaraguá do Sul para fazer um atendimento lá. Sem contar o sofrimento dessa pessoa ter que entrar num carro e ir para lá. Né? Eu tenho alguns clientes e amigos que sofrem com esse tipo de situação. E eu vejo que isso é muito temerário, que a gente abra mão de uma situação dessa em razão de algum outro ponto que não venha a ser especificamente do atendimento à saúde do canoinhense. Então, voto favorável e o Batista, com maestria, vai trazer as informações aqui, até porque ele disse também que é de acordo com os interesses da Secretaria de Saúde, que é volúvel a questão da necessidade de cada especialidade. Então, há tempos que determinada especialidade precisa mais, outra vez outra, e assim vai. E a Secretaria de Saúde, próximo a SISAMURC, que vai fazer essas escolhas. Então, eu acho que, além de atualizar, porque nós teremos uma saúde mais atualizada, porque é de acordo com as necessidades, né? Nós ainda temos mais saúde aqui na nossa cidade. Isso eu acho muito importante. Seria isso. Continua a discussão. Vereadora Rosi. Então, eu faço das minhas palavras as palavras dos colegas, né? Sou inteiramente favorável que continue aqui a SISAMURC em Canoinhas, também mesmo ocupando esse espaço que vai ter um aluguel que seria insignificativo pelos benefícios que está trazendo à população. E também eu acho assim de suma importância o Batista vir aqui à tribuna e fazer essa explicação à população, porque nós, vereadores, a gente ficou favorável, porque é uma coisa benéfica à população canoinhense. Então, seria isso, presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 25 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 29 de 2025, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação dos Moradores do Bairro Salto da Água Verde e adota outras providências. Está em discussão? Então, para aqui. Senhor presidente? Sim. Eu não achei o valor ali, é 25 mil reais? É isto? Sim, 25 mil reais. Até 25 mil reais, conforme o plano de execução do trabalho. E queria perguntar para o senhor, depois vai ser prestado conta do que foi feito com esse dinheiro para a Câmara dos Vereadores?
Sim, já explicando também para os acadêmicos como que funciona hoje para que uma entidade ela possa firmar um termo de parceria, né? Então, mediante um plano de trabalho, então, o Teatro do Salto, então, já é uma atração nossa aqui, religiosa e cultural do município que já vem de décadas, não é nem de anos, e eles procuram o município por iniciativa própria deles, apresentam ao município um plano de trabalho. Dentro desse plano de trabalho, eles têm todo o contexto histórico, sociocultural do teatro e também aquilo que eles têm por custos, aquilo que eles têm por despesas, né, as despesas correntes. Mediante todo esse plano de trabalho que é avaliado, é enviado o projeto aqui para a Câmara de Vereadores, né? Então, inclusive, junto ao projeto está o plano de trabalho aqui, anexado. E após a execução do teatro, né? Logo após a execução do teatro, eles têm um prazo para prestação de contas. Caso algo de errado com essa prestação de contas, caso essa entidade não consiga prestar as contas devidas daquilo que foi colocado dentro do plano de trabalho, né, nada além daquilo do plano de trabalho, é obrigatório fazer a devolutiva. Lembrando mais uma vez que todas as instituições que para firmarem parcerias com o município têm que estar com toda a documentação em dia. Então, a Associação do Teatro tem uma parabenização nossa para a Associação do Salto, porque eles têm toda a documentação necessária para se fazer esses termos de parceria. Então, seria isso. Perguntei para o senhor presidente para esclarecer, né? Por isso que eu perguntei para o senhor esclarecer para a população e também para hoje os convidados da UGV que estão aqui, né? Os alunos, para entender um pouco mais como funciona esse repasse, né? Estava conversando com o senhor presidente e o senhor falou que R$25 mil não cobre, eu acho que nem 10% do tamanho da proporção do evento que já traz há anos para Canoinhas. Então, seria isso, senhor presidente, e obrigado pelo esclarecimento do senhor. Senhor presidente? Sim. Só alguns dados sobre o evento do ano passado. O município repassou R$20 mil, um pouco menos do que está repassando, e o teatro atraiu 7 mil pessoas de públicos. Aqui nos dados não tem específico quantas pessoas de fora, mas eu lembro que ano passado tiveram até estrangeiros prestigiando o teatro. Se nós pedirmos eu vou até solicitar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aproveitar que o Gabriel aqui está presente, para fazer um estudo de quanto que é o retorno financeiro que eles trazem em tributo para o nosso município, que eu tenho certeza que é muito além desses R$25 mil. Que às vezes a gente pensa, a prefeitura está dando um dinheiro, mas tem que pensar também naquele retorno e investimento que vai circular na nossa economia. E pelo que eu lembro, tinha uma entrada ali mais simbólica, né, que é para cobrir algumas despesas, só nisso já traz um dinheiro, né, para circular no nosso município. Fora em hotel, viagem, hospedagem, eles também participaram da Rota das Capelas, muitos turistas, então aproveitou-se. Esse pessoal que veio já veio para outros fins, então é muito dinheiro que circulou no nosso município em prol desse evento. Era o que continha, senhor presidente. Para especificar dentro do plano de trabalho o que eles colocaram de despesa corrente. O restante é tudo de maneira voluntária, né, da comunidade. O sistema de iluminação, o sistema de gravação, o sistema de sonorização, os banheiros químicos e a locação de equipamentos para gravação. Ademais, todo trabalho e despesa corrente é voluntária. Então, vamos pegar, por exemplo, ano passado, a gente teve em torno de 300 pessoas fazendo desde as atrações principais à figuração. Então, 300 pessoas envolvidas da própria comunidade. Então, hoje, e essas pessoas não recebem oneração nenhuma. Então, todo o trabalho é voluntário. Se vocês quiserem depois sair daqui e dar uma passadinha, o pessoal está lá ajudando a organizar os cenários, que todos esses cenários são feitos com a comunidade, então é a comunidade que faz, então eles são responsáveis pelo cenário, pela vestimenta, então todos os figurinos são feitos pela própria comunidade. E hoje, a céu aberto é o maior teatro a céu aberto do estado de Santa Catarina. Então, não posso comentar dos outros municípios, mas hoje é a maior encenação a céu aberto no município de Santa Catarina em volume de pessoas envolvidas. Então é algo grandioso e realmente
Se for de colocar, dissolver, esse valor é um valor ínfimo diante de toda aquela interação sociocultural que existe dentro da comunidade do Salto da Água Verde. E, mais uma vez, parabéns pela organização e dedicação da comunidade, porque poucos têm essa doação. Realmente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Eu acho importante pensar que esse repasse vindo, né, do Poder Executivo também possa entusiasmar, né, incentivar outras instituições ou associações ou até escolas, né, que possam vir promover atividades culturais e se credenciar dentro dos serviços, né, para que possam obter os repasses adequados, né, porque a cultura hoje ela faz, quando a gente fala de saúde, né, engloba muitas coisas, né, a gente vem aqui e fala muito de saúde no sentido medicamentos e exames, mas um acesso à cultura, lazer também é uma ação de saúde, né? E proporciona bem-estar para a comunidade. Então, que isso sirva de incentivo também para outras ações como essa. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 29 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 30, que autoriza a abertura de crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 30 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ADOC, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 167 de 2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto de pavimentação para a rua Deodato de Lima, trecho entre as ruas Frei Mirando Campos e Paula Pereira. Caso não haja projeto, solicita-se que sejam realizados os devidos estudos para elaboração e posterior execução do projeto de pavimentação, considerando ser um trecho curto e a possibilidade de fazer uso de emendas menores que tenham a pavimentação como finalidade. Está em discussão? Os colegas vereadores, só explicando aos alunos, né, essa parte dos requerimentos é a parte onde nós fazemos perguntas, seja o executivo. Então aqui eu fiz uma solicitação, né, perguntando se tinha algum projeto já em andamento para essa rua, ou também quando nós precisamos nos comunicar formalmente com algum outro órgão. Normalmente requerimentos ao DENIT, algum secretário de Estado, até mesmo algumas entidades privadas, a gente manda através de requerimentos, né, solicitando informações ou fazendo até sugestões para esses órgãos, mas é um requerimento mais externo. Especificamente sobre esse requerimento, existem emendas parlamentares que elas têm uma finalidade exclusiva. Por exemplo, veio 100 mil para pavimentação e só pode ser usado em pavimentação. Porém, hoje, 100 mil para pavimentação é somente trechos muito curtos de rua. 1 quilômetro de asfalto, contando drenagem, base e tudo, não sai por menos de R$1 milhão. Então, um valor bastante elevado. Existem outros tipos de pavimentação, porém, às vezes aparece aquela emenda R$30 mil para ser usada para pavimentação. Onde é que vai usar isso? E esse trecho de rua em especial, que é na Deodato de Lima, é um trecho que não dá 100 metros. Chega a dar acho que uns 50 metros ali, pelo que eu medi. É um trecho que já está quase todo cercado por asfalto, tem vários moradores ali, apesar de um trecho pequeno. E é um trecho que eu sugiro ao executivo verificar se já não tem alguma emenda que às vezes sobrou ali, que não tem aonde aplicar em outro local, que não foi possível, para fazer a pavimentação. Para nós não perdermos um recurso, porque se veio para pavimentação, tem que ser usado para pavimentação. Nós não podemos usar aquela emenda para outro fim, senão é um recurso que o município acaba perdendo. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento número 168/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto para instalação de uma academia ao ar livre na localidade de Antagorda. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, fui procurado por vários moradores da localidade de Antagorda de Canoinhas, falando que em 2023 era para sair uma academia ao ar livre lá e um parquinho na igreja da Antagorda. E até agora ninguém foi lá se pronunciar se vai essa academia para Antagorda, se não vai esse parquinho para lá. Então, vários moradores da Antagorda estão esperando essa academia, principalmente a coordenadora da igreja da Antagorda, a dona Marilda. Então, fica aqui o meu pedido, né, de resposta para estar passando para os moradores da Antagorda, para saber o que aconteceu, que ainda não foi feito esta academia ao ar livre. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 169/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de educação, solicitando informar qual a previsão para o retorno das atividades do programa Integração AABB Comunidade em nosso município. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Então, muitos pais estão me procurando o porquê que o projeto ABB ainda não voltou a funcionar no ano de 2025. Todo mundo sabe que tem escola no período da manhã e à tarde os alunos vão para o projeto, né, educacional ABB. Fui frequentador do projeto ABB, fui frequentador do projeto PET, fui frequentador do projeto Pro Jovem e Adolescente juntamente com o Odama, e esses projetos são de extrema importância para Canoinhas e para os adolescentes e para as crianças que vivem aqui em Canoinhas. O porquê? Que lá a gente aprende muita coisa, né? Artesanato, a vereadora Kátia também sabe disso, a gente aprende artesanato, a dizer não para o caminho das drogas, a dizer não para a violência, aprender não para várias outras coisas. As crianças são ensinadas muitas coisas interessantes no projeto ABB. Muay Thai, Karatê, tinha natação também no tempo que eu estava lá. Então, os pais estão me perguntando o porquê que ainda não voltou a ABB. Se eu não me engano, a Prefeitura de Canoinhas ela tem um convênio ou alguma coisa meio assim com o Banco Brasil. Eu acho que é algo tipo assim que eles ajudam a manter o ABB. Mas então os pais estão me procurando, não sabe, eles vieram até a Secretaria da Educação, falaram que o ABB ainda não voltou porque não tem ônibus para as crianças estar indo frequentar o projeto. Foi essa a informação que eu tive. Então estou mandando esse requerimento, mandando para vir em resposta para nós apresentar para os pais, que são, se eu não me engano, são 190 ou 100 e poucos alunos no período da manhã e à tarde, então que ainda não estão frequentando esses projetos. E fica aqui um pedido para os amigos vereadores também, para nós reforçar, fazer vários outros projetos sociais para tirar as crianças da rua, né, que saem da escola, vão para a rua à tarde, aí fazer coisa errada, para nós começar a criar mais projetos social para tirar nossas crianças das ruas, para aprender mais o caminho certo. E agradeço a Deus por eu ter frequentado também esses projetos sociais, que hoje eu estou aqui representando Canoinhas e como vereador. Fico muito feliz de ter frequentado esse projeto. Estou com uma professora minha aqui na minha frente, a vereadora Kátia, e quero muito que ela fale nisso, o jeito que eu era também, e hoje está representando Canoinhas aí como vereador. É sinal que esse projeto ABB, projeto PET, projeto Pro Jovem e Adolescente, fez grande resultado na minha vida, e fico muito feliz por isso, e quero muito que esse projeto continue crescendo cada vez mais em Canoinhas, para várias crianças ter acesso a esses ensinos, né, que muitos pais não conseguem pagar e tem nesses projetos sociais. Seria isso, senhor presidente, e o meu muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Se o vereador permitiu, gostaria de ser na junta até uma observação. Minha primeira atribuição profissional foi como professor de Karatê no ABB Comunidade. Está sob deliberação do vereador autor. Sim, assinatura. Obrigado, vereador André. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 170/2025, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à equipe do Máfia Esporte e Arena Máfia pela valiosa colaboração na abertura dos Jogos Escolares da rede municipal, realizado no dia 4 de abril de 2025. Esta já é a segunda vez que a abertura dos Jogos Escolares da rede municipal conta com a presença do Máfia Esportes, que, com dedicação e prontidão, atendeu ao chamado e contribuiu de forma significativa para o sucesso do evento. Está em discussão? Por se tratar de um requerimento de toda a edilidade, a aprovação é automática, então passamos ao próximo requerimento. Requerimento número 171/2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e à senhora Graziela Vieira de Alcântara, gerente regional da saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual a previsão para o atendimento da paciente inserida no CISREG, sobre o número de solicitação 344-32-4407, realizada em 30 de setembro de 2020, para a consulta na especialidade de reumatologia, classificada como urgente, cor amarela. Segundo, qual a justificativa para a longa espera, ultrapassando 4 anos, mesmo diante da classificação de urgência? Terceiro, se existe algum mecanismo de monitoramento ou auditoria das solicitações paradas ou represadas no sistema CISREG, especialmente nos casos classificados como urgência e emergência. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento ele se faz justificável através de uma solicitação de uma paciente que, quando ela consultou a fila de espera da consulta dela, ela está inserida em 30 de setembro de 2020 para uma especialidade que é pactuada no Estado. Então, ela está classificada como urgente. Imaginem, senhores, uma doença reumatológica que causa dor, e muita dor, aguardando 4 anos para uma consulta com o especialista, isso que ela está classificada como urgente. Imagine se ela não estivesse classificada como urgente, quando que sairia essa consulta? Então, eu acho que era importante saber se há algum mecanismo de fiscalização, de auditoria dessas solicitações que ficam no sistema por anos e anos se arrastando, se não há prestador pelo Estado, por que ainda estão sendo cadastrados esses pacientes, e se quando há um cadastramento de uma especialidade que deixou de ser atendido pelo Estado, qual é o protocolo, né? Tem um monitoramento, esses pacientes são reencaminhados para outros pontos da rede, ou eles ficam simplesmente esperando até que haja esse retorno. Então, é importante que o pessoal da gerência de saúde eles venham fazer essas respostas, porque algumas das especialidades elas são atendidas pelo Estado. E aí o Estado também precisa se manifestar a partir do momento que ele diz que não há consulta, né? Então, é a minha indignação, né, em relação a este e alguns outros requerimentos que eu já apresentei aqui, mas em relação ao tempo de espera demasiado, né, que vem se arrastando, e a complicação do paciente vem surgindo, e ainda muitos deles acabam morrendo, né, aguardando uma consulta. Seria isso. Continue em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para a vereadora Cátia para mim assinar junto esse requerimento. Está sob deliberação da autora. Autorizado. Mais alguém quer discutir? Vereadora? Gostaria de pedir para a autora para mim assinar junto esse requerimento. Autorizado. Então, mais alguém que queira discutir ou adicionar um nome ao requerimento? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Não havendo mais requerimentos, passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Suzano Tax. Com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Hoje eu venho aqui com muita alegria, né, fazer um convite para todas as crianças.
O que é esse convite? Nesse domingo, nós vamos fazer o segundo evento de Páscoa do projeto Criança Feliz. Estamos preparando mais de 1.300 cestinhas para estar entregando para as crianças. Quando eu perguntei para o senhor presidente sobre o dinheiro que vai ser entregue para o Salto da Água Verde, e ele falou em voluntário, a gente sabe o quanto é difícil ter voluntário no projeto. Eu tenho o projeto Criança Feliz desde 2018, sempre fazendo. Somos o maior projeto social de Canoinhas que envolve criança em datas comemorativas. Tenho muito orgulho de falar isso, para vocês verem como é importante ter esses projetos sociais, principalmente como a BB. A BB fez... Hoje, fico muito orgulhoso de ter um projeto social como o projeto Criança Feliz. Estamos há 8 dias, derretendo barra de chocolate que recebemos de doação em vários pontos de Canoinhas, para estar fazendo essas cestinhas. Quero agradecer a cada um que nos doou esses doces, pirulito, bala, chocolate, para realizar esse evento de Páscoa, o segundo evento de Páscoa. Quero convidar cada um de vocês para acessar a página do projeto Criança Feliz, para ver os últimos eventos que aconteceram. Ano passado nós fizemos a Noite da Pizza, fizemos 1.800 pedaços de pizza e mais cinema para as crianças, e nesse dia 13 vai acontecer o segundo evento de Páscoa do projeto Criança Feliz no bairro Loteamento Santa Cruz, início às 1h da tarde, totalmente tudo gratuito. O que vai ter, Cezão? O coelhinho da Páscoa vai estar lá distribuindo chocolate para a criançada. Vamos começar por idade até chegar na idade maior. A gente não tem um controle de quantas crianças vai, então sempre damos prioridade para os pequenos e vamos aumentando a idade como vai a distribuição. Então, quero muito a presença de muita criança para estar realizando esse evento, feito com muito amor, com muito carinho. Quero agradecer a minha esposa Fabiana, que está lá derretendo chocolate juntamente com mais os voluntários para realizar o evento. Então, grato a Deus, por colocar esse projeto Criança Feliz em minhas mãos e conseguir realizar mais um evento, o segundo evento de Páscoa, que é muito difícil. O que é mais difícil é que envolve dinheiro para pagar os brinquedos infláveis, mas isso tenho certeza que Deus vai chegar lá e no dia sempre fecha, sempre não falta nada, todas as crianças recebem. E mais uma vez quero reforçar o convite, e quem não conhece o projeto Criança Feliz, acompanhe nas redes sociais que vão se surpreender com o nosso trabalho totalmente voluntário, sem fim lucrativo nenhum, que desde 2018 acontece no bairro Loteamento Santa Cruz. Serei, senhor presidente, e meu muito obrigado. Mais algum inscrito? Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, dois pontos eu gostaria de levantar aqui. Novamente cumprimentar os alunos da UGV, no nome da Poliana e do Henrique Leão, aí, que são dois conhecidos meus e pessoas que eu tenho boa estima. Porque eu vejo que no curso de Direito, eu lecionei 10 anos no curso de Direito e é um curso que eu gosto muito, não só por ser advogado, mas também pela ter sido picado pelo bichinho do magistério. É muito gostoso lecionar. Mas eu estava vendo uma notícia aqui que é importante e eu acho que vai muito de encontro à formação e até, quem sabe, a profissionalização de vocês, alunos do curso de Direito. Há cursos gratuitos de assistente de RH realizado pelo SENAC, em parceria com a Prefeitura do município de Canoinhas, por meio do Centro de Referência de Assistência Social e do Centro da Juventude. Por que eu digo? O curso de Direito ele abre 27 profissões ao mínimo. Na formação em Direito você se habilita para inúmeros cursos. E o sistema de RH, que é um alto índice de vagas hoje existente, eu digo isso porque a minha esposa ela é diretora de RH de um grupo grande aqui da nossa cidade, e a dificuldade de achar profissionais nessa área é imensa. E oportunidades tem bastante. E como tem esse curso gratuito de assistência de RH, e o curso de Direito vai que é uma luva para o RH, fica já a lembrança, não, a informação para que você, caso alguém tenha interesse ou se especializar nisso, tem muito campo, então já fica a menção para que vocês procurem, tá? As inscrições podem ser feitas ali no Seju, que fica na rua 12 de setembro, aqui na nossa cidade. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de hoje homenagear os jornalistas pelo Dia Nacional do Jornalismo hoje, E aí na figura do nosso amigo Juscelito Belucchi,
que já deve estar uns 10 anos aqui na casa, mais ou menos, 9, 10 anos. Então, meus parabéns e é extensivo a todos os teus colegas de profissão do jornalismo. Serei isso, presidente. Mais algum inscrito? Vereador Edmilson Severo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, mais uma vez cumprimentar a todos que aqui se fazem presente, agradecer a presença dos alunos da UGV e aos que nos assistem pelas redes sociais. Eu só aqui, senhor presidente, eu só quero comentar aqui e agradecer até a resposta ao requerimento do chefe da agência de Canoinhas da Casan, né, o Adriel Furtado de Castilho. Cerca de umas 2 semanas atrás, a gente fez um requerimento, né, aqui nessa Casa de Lei, pedindo informações sobre as obras da estrada geral ali do Cerrito para a Fartura, né, e ele já respondeu, né, e dizendo que a obra foi concluída em 25 de março de 2025. Né? Então, foi exatamente quando a gente formulou aquele requerimento que foi aprovado por todos nós vereadores. Então, eu conversei também pessoalmente com o gerente da Casan semana passada, o Adriel me passou todas as informações, né? Também pediu desculpas, né, pelos transtornos que deu ali, né, que na realidade foi uma empresa terceirizada que abriu aquelas valetas ali de 3 quilômetros naquele período ali, que deu chuva, né, mas o importante que foi resolvido e tem mais, ele justifica aqui que as redes antigas estavam muito rasas em vários locais e havia mais de 20 anos que apresentavam frequentes rompimentos tanto pelo tráfego de caminhões pesados e lógico também o serviço da própria prefeitura na hora de patrulhamento que estourava os canos de água. Então, só quero registrar aqui também e agradecer, né, ao Adriel Furtado de Castilho, o gerente da Casan. Nós fizemos o requerimento cobrando da Casan e ele prontamente atendeu o nosso pedido de todos nós vereadores. Então, fica aí também os nossos parabéns. Também aproveito a oportunidade, senhor presidente. A gente recebeu aqui o convite da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sobre essa importante audiência pública que vai ter na sexta-feira na sede da SENCA, né, com todos os fumicultores, aí, os produtores de fumo, os produtores de tabaco aí do Estado de Santa Catarina, em especial a nós, né, aqui no Planalto Norte, em Canoinhas. Então, vai ser dia 11 de abril, a partir das 13h30. Também eu quero aqui agradecer e parabenizar o secretário da Agricultura, o Gildo Stocker, né, que está, juntamente com o pessoal da Assembleia da ALESC, está organizando esse evento. Também dizer que, como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas, nós também estamos apoiando e somos favoráveis, né, a esse projeto de lei, que é a PL 0010-2023, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores. Lembrando, senhor presidente, que essa audiência pública é da ALESC, né, que já no início, em fevereiro, eu e o senhor, Vossa Excelência, presidente, nós fizemos um requerimento aqui na Câmara de Vereadores para também fazer uma audiência, né, da cultura do tabaco, né, da produção do tabaco aqui no nosso município de Canoinhas. Então, essa audiência que a gente propôs juntamente com o vereador Romer, ela vai ainda ser realizada, mas lá mais para o meio do ano, especificamente daí para o município de Canoinhas. Então, são 2 audiências públicas distintas. Essa é da ALESC, né, sobre a classificação do tabaco nas propriedades, onde o nosso produtor de tabaco de fumo, com certeza, assim sendo aprovado, né, pelos deputados estaduais e nas audiências públicas que estão ocorrendo em toda Santa Catarina, só vem a beneficiar o nosso produtor de fumo. Então, senhor presidente, era o que eu continha e agradeço, então. Mais algum inscrito? Vereadora Kátia Luskowski. Com a palavra. Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, então, só reenfatizar, né, a fala do vereador Verca no sentido da importância de que os produtores do tabaco participem dessa audiência pública, né? É um momento de valorização do trabalho, né, e da cultura, que hoje é uma das culturas de maior presença nas propriedades rurais, né? Então, o pequeno produtor, ele acaba ancorando a sua produção no tabaco, e a venda desse tabaco precisa ser muito bem organizada. Acho que já evoluiu muito, né? Se a gente for pensar
há 20 anos atrás ali, mas ainda tem muita coisa, né, que a gente possa melhorar, e essa é uma grande oportunidade de participação dos produtores e também dos demais interessados. E também gostaria de hoje, assim como o vereador Ivan lembrou do Dia do Jornalista, hoje é o Dia Mundial da Saúde. Então, nesse Dia Mundial da Saúde, gostaria de parabenizar duas funcionárias públicas em especial. A Cristina Brandes, pelo seu projeto de recolhimento de resíduos sólidos, que foi apresentado no Congresso de Secretarias em Blumenau na semana passada, e a Amanda Slabadak, que é seu projeto de arte gestacional. Os dois projetos foram apresentados na Mostra Nacional, na Mostra Estadual Aqui Tem SUS, e elas foram selecionadas para representar o estado de Santa Catarina na Mostra Nacional Brasil Aqui Tem SUS, que vai acontecer em Belo Horizonte no mês de junho. Então, é muito orgulho para nós, enquanto servidores públicos, ter dois trabalhos realizados de forma muito efetiva pelos profissionais e que podem representar, inclusive, o nosso estado, né, como bons exemplos de práticas. Seria isso. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Senhor presidente, só por ligeirinho, posso falar bem rapidinho? Porque pediram um abraço para mim aqui, eu acabei esquecendo, já me chamaram a atenção no WhatsApp aqui. Sim, vereador. Quero dar um abraço ali pro filho da Mara, que está nos assistindo ali. Fico muito feliz que ele esteja aqui hoje. Agora me deu até um branco o nome dele. Pode falar o nome lá. Qual é que é o nome mesmo? Esqueci antes. Como é que é? O Eric. Meu Deus, me deu até um branco do nervosismo. Quero mandar um abraço pro Eric ali, tá aqui cursando Direito e tá aqui hoje, e dar os parabéns para mais uma vez, né, a todo mundo que tá aqui hoje da UGV e que venham mais vezes, né? Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Obrigado, Eric. Vereador, mais algum inscrito? Vereador André? Sim. Obrigado, senhor presidente. Só quero fazer um agradecimento à professora Dani Boguesan por novamente trazer o pessoal do direito aqui a esta casa. Sempre presente, né? No passado estiveram aqui com uma aula, né? Também estiveram presentes na nossa audiência pública, fazendo presença e participando, né, do processo. Então a casa está aberta. Quero fazer uma motivação aos alunos que a partir de quinta-feira, né, começa a semana de provas. Primeiro período, primeiras provas. Eu sempre falo que o primeiro semestre é o mais difícil, porque nós viemos numa educação que nem sempre nos incentiva a ter autonomia, e quando a gente vai para uma universidade, nós temos que estudar por conta própria. Eu falo para meus alunos de engenharia, né, que tem que aprender a fazer conta, estudar em casa, mas a hora que vocês estiverem na prova, se dediquem, né, estejam tranquilos. Vocês terão todas as oportunidades e aproveitem esses 5 anos que vocês têm de estudo como experiência de vida. Existem momentos de altos e baixos. O começo, essa semana, um pouco de tensão, nervosismo, porque é a primeira semana de provas de vocês, mas pode ter certeza que passou essa semana, vai ser aquele alívio, as notas vão ser boas e vão sair como esperado, para quem estudou, né? Daqui a pouco nos encontramos, né, nos corredores da UGV, que eu vou lá com os meus alunos de engenharia, né? A professora Dani Borghesano quis colocar eletromagnetismo para direito, né? Infelizmente eu não posso dar aula para vocês, mas estaremos nos encontrando nos corredores. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Doutora Rosi Cristane. Só reforçando ali o que o Edmilson, ali, o colega, fez o convite, a Kátia também, né? A nossa região hoje ela é essencialmente de fumicultores, né? É uma cultura bem forte. Convidando para que os meus colegas aqui façam presente nessa audiência e também a população. Seria isso que continha, sim. Mais alguma inscrição? Vereador Homer. Por ser presidente da casa, gostaria de usar esse espaço primeiramente para novamente agradecer a presença de todos vocês. Estender o convite para vocês, né? Como é muito difícil, eu sou professor, eu sei como é difícil a gente tirar os alunos daqui e ir para outro município para acompanhar qualquer tipo de visita técnica. Então, já que é muito difícil vocês irem para a LESC, é a oportunidade aonde a LESC veio até vocês, né? Eu creio que seja importante que vocês também participem dessa audiência pública, né? Como eu falei, são processos legislativos distintos, então como funciona o processo legislativo aqui dentro do município é diferente do estado, então é um conhecimento a mais para vocês, então a gente estende esse convite a vocês. Também gostaria de convidar e convocar o secretário de Agricultura, Gildo Stocker, para que esteja aqui amanhã para explicar realmente
qual que é o objetivo dessa audiência pública, né? Como é uma audiência pública que tem um tema muito bem especificado, a gente tem que ir lá e trabalhar em cima desse tema. Então, não vai ter abertura para outras demandas e outros temas. Então, é o projeto em si citado da audiência pública. Então, é muito importante que o vereador Gildo possa vir aqui, perdão da palavra, o secretário Gildo esteja aqui presente para explicar realmente o caráter desse projeto de lei e qual que é a importância dele no cenário atual do município como Canoinhas, vereador, que hoje tem para mais de 2.200 famílias que produzem o tabaco, então é uma importância gigantesca. Pequenas e médias propriedades, então hoje a gente tem uma média mais ou menos de área de cada uma dessas famílias oscilando entre 5 alqueires, então é uma propriedade pequena. Além de tudo, áreas que são quebradas, que a gente chama, né, onde é impossível, quase impossibilitado de ter outro tipo de cultura, seja ela milho, soja, né, por causa da maquinização, né, hoje não existe a possibilidade dessas máquinas fazerem o plantio em certas áreas, aonde o tabaco, por ser 100% manual ao serviço, ele se enquadra e essas famílias sim têm uma possibilidade de renda e dignidade. Então isso é muito importante e nós estaremos lá presentes, sim, a Câmara de Vereadores de Canoinhas estará presente e logo após a gente finalizar esse ciclo da audiência pública da LESC, também teremos uma mesma audiência pública aqui em Canoinhas, porém com outro tema relacionado ao tabaco, né? Então já fica o convite para as duas audiências, a gente ainda vai determinar a data da nossa audiência pública, mas já, em nome da professora Dani, já deixo o convite, faremos um ofício convidando vocês, porque a contribuição de vocês, sim, é muito importante para essa casa. Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada essa presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 8 de abril, terça-feira, às 19 horas. Muito obrigado.